Seja bem-vindo a mais uma conversa com a personalidade, não digo de Gondomar, mas é uma personalidade que daqui a pouco vou identificar, mas trata-se realmente de um advogado, para já anuncio isso, um homem que também passou pela rádio de Clube de Gondomar e tem um extenso currículo que eu não vou estar aqui para não começar a introduzir, mas vamos daqui a pouco falar dele. E trata-se do Dr. Melo Marques, a quem já não tenho a sua presença no estúdio, por ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço exatamente a sua amabilidade em termos de convidado por estar aqui presente. Estou à sua inteira disposição para fazer as perguntas que entenda por bem fazer. Muito obrigado. Esqueci aqui do detalhe de acrescentar escritor, que também tem livros escritos, vamos já falar deles. Sr. Doutor, nasceu em Gondomar, não nasceu em Gondomar? Não, já não vamos começar por aí. Nasci no Porto, ali na freguesia de Massarelos, no ano de 1946, mas logo, pouco tempo depois, talvez 8 ou 10 dias, fui para Vila Nova de Gaia, onde me situei em termos de residência e agora em termos profissionais, onde tenho também o escritório, ou seja, eu considero-me aquilo que costumo dizer de gaiato. Gaiato. Doutor, ter na rádio do Gondomar, vamos falar um pouquinho disso. Como é que aconteceu isso? Tem alguma vocação especial para isso? Eu quero dizer que a minha família, ou alguma parte da minha família, foi da rádio. E se calhar essa situação transmitiu-se a mim e eu interiorizei. Eu sei que provavelmente não deve conhecer, aqui há cerca de 60 anos ou mais, havia uns emissores norte-unidos, era o Eletromecânico, a Ideal Rádio e o Portuense Rádio. E eu tinha uma tia minha que trabalhava, colaborava com essas três estações, a Eletromecânico, a Ideal Rádio e o Portuense Rádio. E eu, já nessa altura, talvez com os meus 6, 7 anos, por vezes ia exatamente aos estúdios dessas três estações para acompanhar a minha tia, porque a minha tia era locutora e aliás depois passou para, inclusive foi locutora do Rádio Clube Português e da Antena 1. E provavelmente em virtude dessa circunstância, não sei, admito que sim, quer dizer, o bichinho da rádio entrou em mim. Simplesmente aquilo que aconteceu em Gondomar, sinceramente, se me perguntar diretamente porquê, não me lembro. Já lá vão, isso foi a rádio que nasceu em 1985. Eu também lá estive, portanto, posterior. O que acontece? Provavelmente era um sonho meu e nessa altura havia aquela paixão das rádios locais, porque efetivamente era uma paixão, nomeadamente que era a pedrada no charco em contrapolo com as rádios institucionais. E as rádios locais vieram efetivamente dar uma dinâmica e um incremento efetivamente à realidade radiofónica que as rádios tradicionais não tinham, porque estavam de certa forma anquilosadas. Acontece que as rádios locais, conforme disse, era uma paixão. Eu comecei a fazer um programa numa rádio local em Vila Nova de Gaia, em Canelas, e depois surgiu essa oportunidade de Gondomar e realmente criou-se a Rádio Gondomar, que na altura era uma rádio denominada pirata, mas que depois, em virtude das suas estrutura e dimensão, veio a ser licenciada. Exatamente como a Prisma, que também foi licenciada. Doutor, é curioso, e deve-se, não sei se é do seu tempo, mas as rádios, tanto a de Gondomar como a Prisma, chegaram a ter níveis de audiência superior às nacionais. Bom, isso na área local. Naturalmente é evidente. Eu sinceramente não me lembro esse aspecto. É evidente que eu sei que havia na altura, digamos, uma vontade que as rádios locais se pudessem implantar na localidade onde estavam a ser ouvidas. Agora, relativamente à audiência, sei que a Rádio Clube de Gondomar, eu falo por a Rádio Clube, que era a realidade que eu conhecia, efetivamente tinha uma audiência bastante abrangente a nível de concelho e não só, mas fundamentalmente a nível de concelho de Gondomar, como sabe também melhor do que eu, é um concelho extenso, porque vai até Melgas, ou seja, que faz fronteira com Penafiel, e efetivamente nós tínhamos realmente bastante audiência. Agora, se tínhamos mais localmente do que as rádios
nacionais, sinceramente não sei. Não, saía, depois houve uma altura em que saía esses É provável. jornais. Então isso se calhar já foi depois a eu ter saído da rádio. Entretanto, posso lhe dizer que uma das questões que me marcou muito na Rádio Gondomar, por exemplo, havia a Magda Rocha, que era uma colaboradora, que hoje é doutora e jornalista da RTP, e o que acontece que nós, portanto, colaborávamos muito intimamente, relativamente no aspecto profissional, digamos assim, e como fizemos as eleições, para além das eleições autárquicas, fizemos as nacionais, na altura em que Cavaco Silva, em 1987, ganhou. E posso lhe dizer que já nessa altura nós fomos, não direi os pioneiros, mas conseguimos fazer uma sondagem muito primária, mas sondagem essa que no fundo veio entroncar na sondagem oficial dada pelos experts da matéria, e a nossa sondagem foi a que mais se aproximou do resultado eleitoral. Foi só por mero acaso, mas aconteceu. Aconteceu. Já agora que falou em casos específicos que chamaram a atenção, qual foi aquele realmente que o tenha marcado pelo positivo ou até pelo negativo? Isto, nós na rádio temos situações dessas, como é óbvio, não é? Mas eu não percebi a pergunta. Eu estava a dizer, naturalmente, ao longo desse percurso que fez rádio, temos situações positivas e outras negativas. Alguma destas o marcou, negativa ou positiva? Olha, eu quero dizer, a rádio para mim foi uma paixão. E quero dizer com toda a franqueza, mas com toda a franqueza, sem qualquer reserva mental, que não tenho, durante o tempo, o período da rádio que tive, não tenho nenhum marco registado em que houvesse algo de negativo. Foi tudo positivo. Os colaboradores eram extraordinários, foram excepcionais, e havia realmente digamos, um relacionamento extraordinário entre todos os colaboradores, que deram sempre o seu melhor em prol de um serviço que era perfeitamente gratuito, mas eles sabiam que era destinado às populações e que as populações estavam efetivamente ávidas das informações, dos programas, da variedade dos programas, porque havia realmente uma grelha de programação, modéstia à parte, muito interessante e muito variada. Foi como eu apanhava, entre aspas, aqui, porque estes dias com um colega profissional que não tem nada a ver connosco, o Joaquim Furtado, eu tive o privilégio de ter aqui no Mar, no auditório, e proporcionava-se troca de impressões, colocar questões. Ele é um homem conceituado, sabe, foi o porta-voz do 25 de Abril, sabe? A questão é assim. O Soutor, na altura que fazia rádio, e foi pós 25 de Abril. Foi o Joaquim Furtado, só em 1985. O Joaquim Furtado fez rádio antes do 25 de Abril. Aliás, penso que até tem. Ele disse que tem mais tempo de 25 de Abril que antes de 25 de Abril, mas pronto, não é já em Taradote, já. A verdade é que ele ficou assim um bocado apreensivo quando se coloca a questão, e foi lá colocada a questão, que eu também colaborei com essa pergunta, é que antigamente a rádio era feita a mando da ditadura, que se podia sair daquele contexto, havia a censura. Agora o que é que há? Agora há as expressões, aquelas situações que eu estou a conhecer. Teve alguma situação dessas? Passou por alguma situação? Com alguma pressão política? Não, eu quero dizer que não. Aliás, eu quero dizer o seguinte. Eu era um dos responsáveis da rádio, havia três, era eu, o Vítor Neves e o Albino Cunha, mas obviamente eu e o Vítor Neves é que estávamos mais perto e mais entrosados na realidade radiofónica. Eu quero dizer que impus algumas regras, porque essa liberdade de expressão, que já na altura havia, não tão com tanta frequência e com tanta assertividade que agora existe, eu sempre impus algumas regras, porque eu acho que a rádio, como qualquer órgão de comunicação, deve ter algumas regras, não direi de censura, mas fundamentalmente limitativas em termos de liberdade de expressão. Eu acho que é muito bonito falar-se em liberdade de expressão, mas em certos locais. Ou seja, a liberdade de expressão não deve ser analisada ou vista numa forma extraordinariamente abrangente, ou seja, excessivamente abrangente. Deve ter as suas limitações. E acho que na rádio, na televisão, mas como estamos na rádio,
acho que também deve haver algum cuidado com a língua e com as expressões para não ferir as suscetibilidades. É porque nós, na rádio, estamos a falar para uma panóplia de ouvintes, para classes variedíssimas, com culturas e sensibilidades muito dispares e, portanto, temos que ter a noção de respeitar cada uma dessas vertentes. E se nós formos moderados e equilibrados, não temos problema nenhum. Se não o formos, poderá haver choque. E aí havia essa preocupação. Não sentiu então pressão política? Não. Aliás, nem admitia. Eu quero lhe dizer o seguinte relativamente a esta situação. Eu convidei, na altura, o Presidente da Câmara, que era o Arlindo Neves, que era o filho do Vitor Neves. Exatamente. E ele foi lá, aliás, mais do que uma vez, e ele era realmente, digamos, havia relações de amizade entre eu e a família Neves, nomeadamente com o pai. Até porque, enfim, a idade, eu estava muito mais perto da idade do pai do que do filho. E eu disse-lhe ao Arlindo, você vem cá, mas as entrevistas são feitas de uma máxima isenção. Claro. As perguntas são eu que as faço. Os temas sou eu que escolho, não é você. Claro. E aliás, ele nunca levantou qualquer questão. Eu também tem de entrevistar e facto nunca. E eu quero dizer uma das coisas que me marcou, e se me permite fazer este parênteses, foi nas eleições autárquicas, que foram, eu não sei se foram a seguir à eleição do Cavaco ou se foram anteriores, já não lembro, já lá vão uns anos. Fizemos uma mesa redonda onde convocamos os representantes dos partidos políticos que iriam, portanto, candidatos às eleições autárquicas. E logo à partida, eu estipulei o seguinte: os senhores vêm aqui, vão ser entrevistados, vão lhes ser colocadas variedíssimas perguntas, respondem conforme devem responder e de acordo com os vossos interesses, tudo bem. Uma coisa é certa, e isso eu não abdico, cada um fala por si, não é interrompido. O público quer é saber a mensagem. Se quer saber a mensagem, tem que ouvir de princípio ao fim para depois poder aferir a sua decisão. Se vocês vão começar aqui a entrar em diálogo, a interromper-se, é uma confusão, portanto acabou. Aqui comigo é assim. E quero dizer que não houve o mínimo problema e todos eles cumpriram efetivamente o que estava previamente estabelecido. Isso. Foi uma das coisas que me marcou por isso. Olha, teve mais sorte que eu, porque eu realmente, com algumas questões que tive, foi despedido de jornais. Não, eu por acaso, nesse aspecto, eles realmente foram excelentes. Também trabalhei em jornais, pronto, havia expressões, porque naturalmente a chegada do Valentim Loureiro era a questão que eu ia colocar a seguir, não sei se a apanhou. Não, na rádio não apanhei. Conheci o Valentim Loureiro, mas que não tem nada a ver com a rádio. E como sabe, ele fez uma entrevista na Rádio Gondomar, que eu era para fazer, mas depois não concordaram que eu estivesse presente. Pronto, o Vitor Neves foi pressionado nessa área, e agora não perceber porquê, mas eu consigo entender. A verdade é que, coitado do Valentim, as rádios acabaram em Gondomar. Não há rádio Perigos, mas não há rádio do Gondomar, acabaram todas, simplesmente, e há uns jornais também. Isto, o que é que leva a supor, eu gostava de ouvir a sua opinião, isto é uma ideia de que, de facto, tratava-se nome, que eu não questiono, não ter trabalho de Gondomar, e isso é inquestionável, não podemos, de forma nenhuma, deixar de louvar o trabalho que ele aqui fez. Mas há outros que a gente também não concorda, como é óbvio. Essa da comunicação social deu uma ideia de que ele, no estalar de dedos, tinha aí a comunicação social toda do país, não é? E a partir daqui, se a expressão não é permitida, marimbou-se para as rádios locais que desapareceram no ápice. Não apanhou essa fase então? Não apanhei. Eu saí da Rádio Clube de Gondomar em 1987, portanto, antes do surgimento do Major Valentim Loureiro em Gondomar, e portanto não tive efetivamente essa experiência que me está a dizer. Mas aliás comigo devia ser um bocadinho difícil, porque eu não, quer dizer, pressões não aceitava de lado nenhum. Com o meu feitio, é evidente que cada um tem o seu feitio. Obviamente que isso não quer dizer que não viesse que a finalidade ou a consequência que houve não tivesse acontecido na mesma, isso é evidente. Agora, pressões comigo não havia. Não, pronto, exatamente. Quer dizer, não havia porque não, quer dizer, é uma situação que quer dizer, todos nós somos sensíveis a determinado tipo de questões que às vezes não são colocadas. Agora, quando as situações ultrapassam e extravasam um simples pedido para entrar em exigência, comigo
Doutor, a rádio, pronto, foi um processo que já lá vai, não sei se sente alguma nostalgia. Sim, é evidente que sim. Não, como digo, eu desde os primeiros 6 ou 7 anos comecei a frequentar os estúdios das rádios e obviamente ainda hoje sinto uma nostalgia muito grande, porque era realmente um contacto e foi uma experiência vivenciada extraordinária, pelo menos para mim, porque quer dizer, também houve um realizar de um sonho, que foi realmente, provavelmente um sonho que eu sempre tive e que realmente o concretizei. E portanto hoje, ouvido todo este tempo, sim, naturalmente sim, nostalgia, não tem nada a ver. Doutor, vamos para perguntas mais pessoais. Se eu estivesse 15, 18, 19 anos, enganava pelo mesmo sistema? Olha, repare, é muito fácil nós hoje, isto bem, é muito fácil, depois das coisas acontecerem, nós dizemos, se eu sabia. Pois, provavelmente, se nós soubéssemos, voltaríamos a fazer exatamente a mesma coisa, que isso faz parte da índole humana. A índole humana tem que fazer coisas boas, positivas, coisas menos positivas, se calhar algumas negativas, para ele próprio poder alcandorar e alicerçar e melhorar efetivamente o seu status quo. Portanto, eu acho que se calhar, por fazendo-me assim a pergunta, provavelmente eu repetiria as mesmas coisas, se calhar de uma forma errada, porque devia, enfim, ter atenção àquilo que fiz mal para fazer melhor, mas não sei, mas provavelmente eu faria a mesma coisa. Uma coisa eu lhe garanto, a rádio, se calhar, essa continua, falo-ia com certeza. A sua juventude decorreu dentro dos câmbulos habituais? Não tive problema nenhum na juventude. O que acontece é que eu tive uma educação extraordinariamente austera. Sou filho único e tive uma educação extraordinariamente austera. Isso é sempre um problema. E essa educação austera, da forma como foi ministrada pelos meus pais, obviamente consolidou na minha forma de ser, razão porque se calhar eu hoje, digo com modéstia à parte, sempre fui uma pessoa altamente disciplinada. Eu quero lhe dizer, eu fui voluntário para a tropa, nomeadamente quando fui para o... E portanto, a disciplina na tropa era extraordinariamente mais exigente, até porque as pessoas estavam um bocadinho desfasadas. Pois para mim, a disciplina na tropa era uma brincadeira de crianças, só para demonstrar a austeridade da educação que eu tive. Para mim, a disciplina na altura, que havia muita disciplina, não sei se hoje a situação é igual ou não, o certo é que para mim aquilo foi uma brincadeira de criança. Não tinha nada a ver com a disciplina introduzida pelos meus pais. Está a ver a educação que eu tive. Foi realmente complicado. Normalmente nós, quando crianças ou jovens, aspiramos sempre a algo. Aspiram mais do que tem agora ou era isto? Não, repare, eu nesse aspecto, como é que lhe hei de explicar? Todos nós temos sonhos, não é? Eu pelo menos tenho. Agora, se me disser que eu sou obcecado por sonhos, não sou. Agora, tento atingir determinado tipo de metas. E para atingir uma meta, tento ir a outra. Eu sou um bocadinho o antigo daquelas pessoas, daquele provérbio que diz: quem nasceu para 5 não chega a 10. Eu tento sempre chegar mais longe um bocadinho. Às vezes consigo, outras vezes não. Mas por menos tento. Mas não tenho obsessão para atingir determinados patamares, nunca tive. Faço-os naturalmente, mas também com alguma consistência. O que é para si o contexto familiar? É a base para mim da sociedade, é a base da família, para mim, efetivamente. Não sei se tem filhos. Tenho 4 netas. Isso é 2 filhos e 4. Eu tenho 2, portanto. O que é que não? Realmente a base familiar é efetivamente a base da sociedade. Eu pelo menos entendo assim, é evidente. Eu só vejo uma sociedade salutar, uma sociedade que possa realmente oferecer aos seus pares algo de concreto, de positivo, se efetivamente a montante dessa mesma sociedade houver células familiares que possam aportar esses valores. Se não houver valores da família, os mesmos não se transmitem à sociedade, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Isso é alimentar. Se eu não tenho, não posso dar. Ora, se eu não posso dar, começa a haver um déficit. E esse déficit é em virtude de
exatamente das carências a montante que a célula familiar tem. Portanto, a família, para mim, com a célula familiar, é a base fundamental da sociedade, mas seja ela qual for. Conseguiu impor um modelo que queria, harmonioso, com os filhos? Eu nunca impus nada aos meus filhos. Eu vou-te explicar. Como eu tive uma educação extraordinariamente austera, muito austera, não quis que essa situação fosse transmitida aos meus filhos da forma como eu a recebi. Agora, obviamente, que houve muita disciplina, mas eu não impus porque, quer dizer, aquilo surgia naturalmente, fluía naturalmente, e houve sempre uma colaboração, uma interação entre eu e a minha mulher e os meus filhos de uma forma extraordinária, quer dizer, ninguém impunha nada a ninguém, as coisas aconteciam naturalmente, sem qualquer tipo de imposição, o que já foi diferente da educação que eu recebi, que era ali mais imposta do que colaborante, digamos assim. Eu com os meus filhos tive esse cuidado, mas a minha mulher também tinha outra abertura que eu não tinha, e conseguimos conjugar essas duas vertentes e essas duas personalidades, eu e da minha mulher, e conseguimos transmitir aos meus filhos valores que hoje penso que eles conseguem transmitir às filhas. Doutor, mas no seu tempo e no meu, não é assim muito distante um do outro, a vida era austera mesmo. Mas olha, curiosamente, sendo a vida austera, eu tive duas particularidades ou duas especificidades. Eu vivi com os meus avós maternos e éramos, quer dizer, vivia com os meus avós, com os meus pais e com os tios filhos dos meus avós. E éramos uma família, portanto, numerosa. Mas curiosamente, e aí os meus avós maternos viviam com dificuldade. Tinham saído da Segunda Guerra Mundial, havia realmente dificuldades de variedíssima ordem, e os meus avós maternos tinham essa dificuldade. Mas curiosamente, o meu pai, ou melhor, os meus pais, neste caso concreto, porque eram casados, não tinham essas dificuldades de cariz financeiro e económico. Ou seja, o meu pai foi sempre uma pessoa que ganhou muitíssimo bem, mas muitíssimo bem. Ou seja, ele tinha um estatuto profissional, porque era profissionalmente, independentemente de ser meu pai, era realmente um bom profissional, e tanto era bom profissional que era reconhecido. E o reconhecimento vinha, para além do mais, do aspecto financeiro. E, portanto, o meu pai sempre viveu, os meus pais sempre viveram de uma forma que eu poderia dizer perfeitamente desafogada. O contrário dos meus avós maternos. E havia este, digamos, choque, entre aspas, de duas famílias estando inseridas no mesmo meio, uma com as suas dificuldades, a outra, enfim, não com tantas dificuldades. E, portanto, eu nunca tive, se portanto tivesse dificuldades por via dos meus pais, nunca tive. No aspecto financeiro, nunca tive, porque eles, felizmente, enfim, principalmente o meu pai, ganhava. Doutor é um ilustre advogado, essa exercer a advocacia vem de sua própria ideia ou vem de já? Não, nunca, repare, da mesma forma como eu nunca transmiti aos meus filhos, ou melhor, a vontade de eles seguirem aquilo que o pai seguiu. Os meus filhos são licenciados, mas não têm nada a ver com direito, não têm a ver com a área da engenharia ou com gestão. Da mesma forma, eu também não tive a montante ninguém que me tivesse transmitido qualquer ideia de eu poder eventualmente vir cursar direito. Foi uma situação espontânea que nasceu de mim próprio. Não fui realmente, não houve nenhuma influência, digamos, externa. Formou-se tarde? Formei-me tarde, eu fui trabalhador estudante, ou seja, era estudante voluntário em Coimbra, e formei-me, eu formei-me, o meu filho mais velho já tinha talvez 7 ou 8 anos. Falando ainda, estamos na questão pessoal, o que é que ele faz perder a cabeça? Olha, mas perder a cabeça... Olha, por exemplo, tudo aquilo que o chateia. Exatamente, olha, a incoerência das pessoas, a ignorância das pessoas, a hipocrisia das pessoas e a mentira das pessoas. São essas 3 ou 4 valências que a mim me repugnam. Eu quando estou a ver a televisão, nomeadamente o serviço informativo, e quando ouço efetivamente alguns políticos, e não só,
que vêm exatamente à praça pública pronunciar-se sobre determinado tipo de situações, sabendo de antemão que eles não estão a ser sinceros e estão a falar para levar a água ao seu moinho, é uma coisa que me repugna. Eu acho que as pessoas devem, acima de tudo, ser sinceras. E se realmente não puderem ser, então não falam. Por simplesmente e acabou. Porque às vezes eu acredito que as pessoas não possam ser ou não possam expressar aquilo que gostariam de expressar. Isso eu aceito e reconheço. Mas para isso então não falam, não digam nada. Exatamente. Como é que define um amigo? O amigo, eu quero dizer, Amando, que há muita gente que tem muitos amigos, eu não. Eu tenho a impressão, se pegar numa... Mas tens verdadeiros amigos, é isso? Se pegar numa mão, se calhar não tenho 5 amigos. Hoje, infelizmente, já não tenho. Mas o amigo é aquele que dá a camisa e não me pede nada em troca, dá naturalmente. E acabou. Esgotou a sua situação. Mas isso é difícil. Eu não sei. Mas, repara, Os meus amigos tanto, não é? esses meus amigos, os tais 5, digamos assim, eram os tais, que se eu precisasse, eles davam a camisa. E isto para mim Isso é ótimo, exatamente. Ainda vamos falando naturalmente de questões mais pessoais, penso que ainda temos muito tempo, ainda temos uma hora, como disse, de conversa, temos cerca de 20 minutos de programa. Vamos falar um bocadinho, você é quase um embaixador de Moçambique, um país que eu também digo, já conheço, porque já lá estive a fazer serviço militar e percorri quase tudo. Mas como é que surge isso? Para já não sou embaixador, eu sou embaixador. Eu sei, eu percebo a questão. Não, o que acontece é o seguinte, eu tive, uma das minhas grandes paixões foi Moçambique. E porquê? Eu conheci Moçambique, eu fui voluntário na altura para o ultramar e calhei para ir para Moçambique, podia ter ido na altura para outra colónia. Estive muito pouco tempo nas cidades, praticamente passei o tempo todo no mar, onde nós na altura designávamos o mar, na altura foi em Moeda, em Nambulo e Miteda, ou seja, no Cabo Delgado, mas quando regressei continuei apaixonado por aquela terra. E houve uma altura, em 1998, se a memória não me atravessa, que eu tive a oportunidade de fazer a articulação com alguns empresários de cá que queriam na altura estabelecer-se ou pelo menos fazer uma viagem de reconhecimento ou de conhecimento a Moçambique, no sentido de verem as possibilidades e as probabilidades de eles poderem lá investir. E a partir de 98, com alguma periodicidade, uns anos mais, outros anos menos, tenho-me deslocado a Moçambique, exatamente levando aqui empresários para se poderem lá ou instalar ou numa primeira fase analisarem a questão. Para além disso, e o que é que eu tenho feito? É também levar a efeito seminários, juntamente, normalmente com o acordo e com a colaboração das câmaras municipais e com as associações, para seminários onde são discutidos e analisados as várias vertentes da realidade moçambicana, onde estão presentes normalmente o cônsul de Moçambique aqui na cidade do Porto e neste caso concreto, ultimamente a senhora embaixadora, porque a embaixadora Moçambique tem neste momento uma embaixadora cá. Doutor, eu estive a ver, Ricardo, o seu currículo e tudo aquilo que é feito em Moçambique, que é fácil hoje em dia a gente pesquisar, sabe, os meios, e vejo que realmente o senhor tem colaborações muito, de certa forma, importantes na área da legislação, na área de jurisprudência, ora bem, sobre investimentos em Moçambique. Exato. O que é que acontece? Para efetivamente, porque repare, eu tenho aqui, quando me procuram ou quando eu falo da possibilidade e no interesse e nas oportunidades de investimento em Moçambique, eu não posso esquecer que sou advogado. E como advogado tenho a obrigação de conhecer a legislação do país de destino, neste caso de Moçambique, ou seja, para que alguém que esteja interessado, e independentemente do interesse que possa ter em ir para Moçambique para ver e constatar a realidade, a montante eu tenho que dizer à pessoa interessada e fazer o enquadramento jurídico da realidade de Moçambique nas várias vertentes, ou seja, o direito de trabalho, o direito comercial, o direito tributário, os benefícios fiscais, enfim, a própria lei das terras,
porque é uma lei importante que cá não há, e portanto, para que a pessoa, ao ir lá, possa estar minimamente informada do que vai encontrar, devidas dificuldades ou não, do que poderá vir a encontrar em termos de implantação. Para além disso, eu trabalho em colaboração com a Sociedade de Advogados Moçambicana, que está em Maputo, e quer dizer, isso me obriga efetivamente a ter uma atenção especial à legislação, nomeadamente aquela mais que está, digamos, aquela que é mais usual, ou seja, o direito do trabalho, o direito comercial, que é o direito societário, a lei das terras, a lei tributária, enfim, essas situações, ou essas leis, ou essa legislação tem que estar mais ou menos, não, tem que estar perfeitamente enquadrada e atualizada para poder dar a informação, porque senão a pessoa pode correr o risco de julgar uma coisa e ser outra. Para além disso, também em Moçambique houve oportunidade na altura de onde a Universidade de Montelene, Eduardo Mondlane, ter falado sobre, ou dissertar sobre o contrato de franchising na altura que fui convidado. Eu já queria continuar. Qual foi a última vez que estive em Moçambique, já agora? A última vez que estive em Moçambique foi há cerca de um ano. Como é que está Moçambique? Olha, repare, Moçambique, ultimamente, e as informações que eu tenho, porque eu tenho que estar atento, muito atento àquilo que se passa em Moçambique, não só por informação privilegiada que tenho, e também, por outro lado, pelas notícias que vêm na comunicação social de lá e de cá, porque lá também hoje têm acesso muito, e eu tenho essa possibilidade de ter acesso à informação jornalística ou da imprensa de Moçambique. E, infelizmente, hoje há efetivamente situações, enfim, com algumas problemáticas em Moçambique. Desde logo na parte política, porque há aqui algum desfazamento de visão da Renamo e da Frelimo, e essa situação tem levado, por vezes, a alguns extremos, tanto de um lado como do outro. Cada um esgrima as suas razões. Eu penso que normalmente em situações dessas ninguém tem razão. E para além disso, e paralelamente a essa situação, hoje em dia há uma situação económica complicada em Moçambique. A inflação tem subido bastante, o medical tem-se desvalorizado assustadoramente, depois o próprio clima, nomeadamente as cheias abundantes do último inverno, não foram favoráveis a determinado tipo de culturas, e isso também se repercute. A farinha do pão aumentou, mesmo que tenha sido um metical, e nós não temos ideia que é um metical, não tem significado nenhum, porque não tem tradução na nossa moeda, mas para eles é significativo, porque estamos a falar de um povo cujo o salário mínimo médio andará na ordem dos 200 euros por mês, convenhamos. E quando estou a falar de 200 euros por mês, já estou a falar de um salário mínimo, mas um médio alto, isto é, estamos a falar talvez da indústria. Não estamos a falar da agricultura, porque isto é menor. Porque, portanto, o que falha em ser integrado naquele país é de facto o entendimento. Eu penso que acima de tudo passa pelo entendimento, nomeadamente das duas forças políticas, da Renamo e da Frelimo. Simplesmente, e em virtude o que aconteceu foi o seguinte: nas últimas eleições marcaram de uma forma decisiva, penso eu, a postura de ambas as forças políticas. Porque a Renamo acusa que as eleições não foram livres, nomeadamente a contagem de votos, que houve províncias em que eles ganharam e que nos resultados finais não aparece essa situação de vencedor, e isso tem causado algum desconforto à Renamo, que se tem repercutido exatamente na Frelimo. Pensa ainda lá para frente? Penso. Continua naturalmente. É evidente que hoje, até há um ano e meio a esta parte, os empresários, portanto, aderiam de uma forma muito mais tranquila e muito mais apelativa a Moçambique. Hoje a situação não é tão fácil quanto isso. Moçambique estaremos aqui
ter a falar, porque eu também conheço bem Moçambique e de facto é uma terra que enfim, as outras chegam lá sabem aquilo que passou por lá, porque naturalmente deixa marcas e qualquer coisa. E isto Eu penso que Moçambique errado nesse aspecto é o bichinho. Exatamente. Deixa o tal bichinho que é quase uma área. Quem passa por aqui deixa sempre da sua. Doutor, vamos agora passar um bocadinho para a sua área da escrita. Já vai no terceiro livro. Eu vou passar aqui na área da escrita. Tem aqui alguns conteúdos inéditos. Portanto, em 2007 o livro Contrato. Isto já agora fala um bocadinho. Não, Contrato da ideia que é um livro sobre legislação. Não tem nada a ver. Não tem nada. Aliás, muitos dos meus livros têm a ver com a minha área específica, ou seja, a personagem principal, por acaso, nos três livros é um advogado, mas não tem nada a ver com a legislação. Não, o Contrato é um romance, foi o meu primeiro romance, que versa, no fundo, o núcleo da história fundamental é o que é que estamos aqui a fazer no planeta Terra. Pronto. Isto veio depois de uma experiência vivenciada em África, em Moçambique, que depois é reportada para o livro e efetivamente o contrato vem, ou o nome do livro vem, em virtude da circunstância de haver uma questão que há lá aflorada ou abordada no livro, que é: nós estamos aqui que é por empréstimo, alguém nos deu, porque é que estamos aqui? E vem o contrato, que é um contrato comodato, que aí sim tem a ver com a parte profissional da personagem. Mas o livro de contrato vem exatamente o que é que estamos aqui a fazer, em que situação é que o ser humano se encontra na Terra. Por empréstimo. Exatamente. O senhor diz que isto é por impulso? É por impulso, não tenho dúvida. Não vem com uma ideia Não, quer dizer, é evidente, nós temos é evidente, simplesmente a ideia é muito abstrata e depois ela vai se consolidando em virtude do impulso que eu tenho de escrever. O Sorriso da Gioconda é um nome famoso. Pois, mas isso, e reparo, curiosamente, e em todos os livros, os três que eu escrevi, o nome do livro vem sempre na última folha, curiosamente, mas surge naturalmente, exceto o contrato. O contrato eu tive aí alguma situação inicial, mas depois foi consolidado. Por exemplo, o Sorriso de Gioconda, o título da obra, aparece exatamente na última folha, mas eu não sabia qual era o título do livro. E surgiu naturalmente. E porquê? Porque a personagem principal, em diálogo com a sua colega no escritório, ela conta-lhe um acontecimento vivido na Figueira da Foz, de um desastre automóvel que houve, que morreram 5 jovens, salvo erro, e essa personagem, que era um solteirão inveterado, tinha tido uma relação com uma rapariga, que ele se apaixonou por ela, e essa rapariga desapareceu, isto é, saiu da vida dele, de uma forma imprevista e precipitada, e ele, dessa relação que teve, fez um filho, mas ele nunca soube da existência do filho. Aliás, o filho morreu logo a seguir, ao seu nascimento. E ele, quando foi essa questão do acidente de viação, a colega, muito, enfim, de certa forma muito dorida pela morte de 5 jovens, e diz: coitados dos pais, isso é que devem sofrer, a brutalidade do acidente, e diz ele: oh, mas eu comigo não tenho problema nenhum, nunca tive filhos, portanto nunca tive esse problema. E havia um quadro no escritório, que era uma velha, e ele gostava muito desse quadro, e naquele momento deu-lhe o sol no quadro, e parecia que a velha se tinha sorrido quando ele disse que nunca tinha sido. Daí com o Sorriso da Gioconda. Exato. Se não escreve por ficção, é tudo ficção. É tudo ficção. É evidente que se me perguntar, mas tem alguma coisa sua? Tem, naturalmente, mas é o interior, aquilo que eu penso. Quer dizer, eu traduzo para o livro ideias que eu tenho, isso traduzo. Portanto, se me disser é tudo inventado, não. Eu traduzo no livro ideias que eu já sou possuidor. Podem ser discutidas e naturalmente, podem ser criticadas naturalmente, mas são ideias que eu tenho. Por exemplo, nesse livro, em todos os livros, no Contrato,
para além de mais, há um núcleo que eu vou buscar muito os temas à Bíblia e a Cristo. E coloco essas questões e dou-lhes determinado tipo de posições que são exatamente para serem criticadas. Dá-me a compreender? Mas isso só lendo. Vamos falar um bocadinho depois disso. Da vida espiritual. Sim, exatamente. Vamos falar sobre principalmente isso. Este último tem exatamente isso. O último é de facto ponto sobre o rio. Manda ouvir. Isto é Moçambique. Não. Acho que é. Não. Repare, também surge exatamente na penúltima ou última folha do rei. O que é que acontece? A ponto sobre o rio Manda ouvir é uma história desenrolada em Vila Nova de Gaia. Não, os outros dois é sempre em Coimbra. Foram sempre em Coimbra. Este não, este é em Vila Nova de Gaia. Diga? Esta ponte não é Vila Nova de Gaia. Não, é em Goa. É verdade. Eu não conheço Goa, gostava de dizer, mas não conheço. Pronto, o que é que acontece? E aí está, porque eu intercuso as coisas naturalmente. E esse livro fala, o núcleo básico da história é uma situação surrealista em que, bem queria te explicar, a personagem, ou uma das personagens principais do livro é um advogado que trabalhava com o pai no início da sua atividade. O pai era já um advogado famoso, ele trabalhava no escritório no Porto, e os pais morrem num acidente de viação entre Valdequembre e São Pedro do Sul. Eles iam todos os anos para as termas, em julho, e houve um carro despassarado de sentido contrário e pronto. Morreram os pais e o senhor, o condutor do outro veículo, que era um rapaz novo, também, passados dias, faleceu. Pronto, isto acabou. A personagem lá, o filho, conseguiu ultrapassar o trauma da morte dos pais, porque era filho único, e era advogado e realmente aproveitou a clientela dos pais e potenciou ainda mais. Entretanto, surge entre mentes uma personagem que é um cliente que aparece no escritório desse advogado em teoria para ter uma consulta. E era dentro dessa perspectiva que o advogado o ia atender, quando é confrontado com algo completamente surrealista. Ou seja, ele não queria a consulta, mas queria falar sobre questões filosóficas, políticas, isto, aquilo, tudo. E depois tem uma conversa em casa do advogado, com uma senhora, que também é uma personagem importante do livro, e, efetivamente, ele aborda essa personagem, digamos, o cliente, aborda temas perfeitamente impensáveis para a época, estávamos a falar em 1964, para a época, completamente que extravasavam o que era normal. E, portanto, e depois, o que é que vem a surgir? Essa personagem desaparece porque não era de cá. A personagem era do além, que tinha incorporado não só para pedir desculpa de ter morto os pais no acidente de viação, como também para transmitir algo aportado ao mundo espiritual. Está-me a compreender? Pronto, é isso. Você não é católico, já deu não. Se me perguntar, quer dizer, eu sou de formação católica, sou católico praticante, não sou. Se me perguntar se acredito em Deus, ponho dúvidas. O que eu acredito é que haja vida para lá. Por exemplo, isso quer dizer, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Por isso eu vejo aqui os espíritos. Não, não tenho dúvida. Não, o que acontece é o seguinte, se me perguntar, mas acreditas em Deus, este Deus da Igreja Católica? Eu disse, não acredito. Agora o que eu acredito, e aí esse livro fala dessa situação, dessa particularidade, e que pode ser passível de críticas, absolutamente, é a evolução do espírito. Ou seja, nós evoluímos e evoluímos para a perfeição. E é a tese do livro, ou é a tese dessa parte do livro. Se evoluímos para a perfeição e amanhã, quem diz amanhã, diz daqui a 10, 20, 100 milhões de anos, 1000 milhões de anos, nós vamos ter mais perfeitos, porque vamos evoluir, como já vimos de uma evolução primitiva
praticamente ignorante, isso é a tese, portanto o ser humano vai evoluindo gradativamente, se chega a ser mais que perfeito, a figura de Deus é redundante, porque senão aparecem muitas figuras mais que perfeitas, aparecem muitos deuses. Agora, se a pessoa disser, será que podem aparecer mais que um Deus, portanto, em vez de ser monoteísta, é politeísta, é exemplo do que acontecia nas civilizações antigas, em que acreditavam em vários deuses, se calhar aí sim. Agora, existir só um Deus que consegue consubstanciar em si tudo, sinceramente. O doutor diz que diz, no livro, ou numa entrevista que tive a oportunidade de ler, que há necessidade de investigar o processo espiritual. Explique lá isso e explica. Ora bem, não, a questão é o seguinte, o que é que eu quero significar com isso? É evidente que, como deve calcular, são temas extraordinariamente complexos. Atenção, eu gosto muito de falar de uma forma muito cuidada, porque eu não quero ferir suscetibilidades, claro, é evidente, porque eu reconheço, sou amigo de padres, tenho realmente muito apreço por alguns e efetivamente nunca colidi com um colega, porque aliás nem me meto nesse tipo de análise, cada um tem a sua opinião e eu respeito. Como disse há pouco, na minha opinião o espírito nasceu completamente ignorante e por isso é que todos nascem iguais, ou seja, todos nós temos as mesmas oportunidades, agora nem todos chegamos ao mesmo tempo. É como a vida de cá. Veja este caso, 2 funcionários entram para a mesma empresa no mesmo dia. Um é eficiente, trabalhador, dinâmico, interessado, atingiu o posto máximo em 5 anos. O outro é preguiçoso e vai devagarinho. Daqui a 20 anos atingiu, simplesmente o outro já atingiu. Estava a compreender. Ou seja, todos e ambos entraram nas mesmíssimas condições, com as mesmas capacidades, ou melhor, com as mesmas capacidades intelectuais, simplesmente um foi preguiçoso, o outro foi diligente. Exatamente isso é a base que eu acho que acontece a cada um de nós, a todos nós. Nascemos todos ignorantes e temos que passar por uma série de situações para irmos paulatinamente e gradativamente evoluirmos. E uns andam mais depressa, outros são mais preguiçosos, andam mais devagar. Pronto. E isso é efetivamente assim. Agora, depois pergunta, mas isso é fazer uma análise muito rudimentar. Depois há outras situações que se podem questionar. Por exemplo, a pessoa quando morre, portanto, se é espírito, é porque há qualquer coisa para além da parte material. E o espírito, porque o mundo espiritual que nos anima a cada um de nós, não é este, é o etéreo. Esse é que é o mundo privilegiado do espírito. E eles encarnam porquê? Exatamente para se aperfeiçoar, estão a compreender? Mais depressa, para atingirem mais depressa alguns objetivos. E é essa situação, cada um de nós, digamos, é incorporado por um espírito e que se vai exatamente através da luta, através do sacrifício, através da renúncia, através da doença, através de múltiplas situações que acontecem a cada um de nós, que se vai evoluindo, está a compreender? O problema das guerras, o problema da fome, da miséria, tudo isso. E pergunta-se, mas porquê é que há indivíduos a morrer de fome, por exemplo, em África, na Etiópia, agora com o problema das guerras, etc. Independentemente disso, mas esses povos, nomeadamente os africanos, que estão a vivenciar situações extraordinariamente dramáticas, como a fome, que é uma coisa que eu não concebo, que em pleno século XXI haja fome. Só há, porque há interesses para que haja fome. Se calhar, o espírito que encarnou nessas pessoas é efetivamente ainda um espírito demasiado, não direi primitivo, mas ainda não está tão evoluído para poder captar uma realidade, por exemplo, como a nossa europeu estava a compreender. Essa é a razão que eu vejo, eu não sei se estou certo ou não, mas a razão que eu vejo, porque é que o espírito A encarnou, ou então, eventualmente pode ter encarnado, para se aperfeiçoar ainda mais. Ou seja, passar por
por esse sofrimento, por essa renúncia, por essas expectativas completamente frustradas, para se poder realmente evoluir mais depressa. Esses espíritos que fala, que acredita, exatamente, que é realmente um problema complexo. É porque nós somos ignorantes nessa matéria. E há muita gente que nem quer ouvir falar disso. Exato. Nomeadamente as pessoas que, e eu sem querer agora estar aqui a entrar em caminhos que não me interessam, nem tampouco tenho esse direito, mas, por exemplo, as pessoas que assumem uma determinada religião. Eu falo da religião católica porque é a dominante no nosso país e não só. É evidente que nem admitem a reencarnação, admitem a pessoa morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Está errado, não vai para o inferno nada. Inferno, Deus me livre. Não, mas repare, e depois a justificação, mas isso, eu fui uma pessoa que até aos meus 20 anos ia todos os domingos à missa. Portanto, eu conhecia os evangelhos de cor, salteado, mas conhecia, e havia coisas, havia passagens, e havia situações na igreja, nos padres, quando falavam na homilia e comentavam, que a mim, eu ficava, como digo, perfeitamente estupefacto da forma como eles falavam. E o inferno era uma das coisas que eu não admitia. E sabe porquê? Eu nessa altura tinha os meus 12 ou 13 anos. Portanto, já não admitia o inferno, sabe porquê? Então se diziam, sempre ouve-se ouvir dizer que Deus era um ser perfeito. Claro. Mais do que perfeito. Como é que um pai pode condenar eternamente um filho? Quer dizer, eu dizia assim, será que o meu pai condenava-me eternamente? Não podia. Quando muito estava no castigo, tudo bem, mas depois era uma coisa temporária. Então a pessoa ia eternamente para o inferno. Não pode ser. Quer dizer, é contra a natura e é contra a espiritual. Se o espírito é evolutivo, não pode regredir e não pode ficar ad eternum numa situação de perfeito castigo, de renunciar a tudo e a todos. Portanto, é por isso que isto veio a propósito. Eu, portanto, estava-lhe a dizer que eu assistia à missa, ouvia com muita atenção os evangelhos e havia situações e comentários durante a homilia que a mim me chocavam, e um deles era esse. Doutor, já que estamos a falar em espíritos, em reencarnação, continuará a haver o mal, os espíritos bons e maus? Ora bem, eu não digo espíritos bons e maus, eu acho que são espíritos ignorantes, fundamentalmente ignorantes. E às vezes a ignorância pressupõe, como é ignorante, alguma maldade. Pronto. E haverá, porque o espírito é evolutivo. O espírito está em evolução permanente. Agora, enquanto não atinge determinado estádio, efetivamente ele passa por uma situação de ignorância que nós aqui traduzimos por maldade. Por exemplo, eu vou-lhe dar, quer ver isso, mas para eu executar esta obra eu preciso de alguém que o faça. E então esse alguém vai fazer, mas não vai ser culpado. Aos meus olhos, está-me a compreender? Porque se assim não for, Deus me livre, vejam o que é. Doutor, estamos aqui, tenho que o convidar para o programa, só para falarmos disso. De facto é muito agradável e gostaria aqui realmente muito tempo ouvir, mas estamos limitados ao tempo. Temos 5 minutos, o tempo bom. Eu começo por fazer perguntas realmente mais rápidas, para respostas também quase telegráficas. Qual era o livro que gostaria de escrever agora? Já agora, estamos no terceiro. Sobre a fenomenologia de Fátima. Sim, é um bom termo também, mas isto carece de muita investigação e agora já há muitas coisas que leva a uma investigação muito apurada. Por isso mesmo é que vai ser difícil, mas era um livro que eu gostava de fazer. Não acredito que tem hipótese de fazer? Não sei, depende do tempo. Depende da disponibilidade, da vontade, enfim, depende de muitos fatores. Mas, portanto, para além disso, para além de ser um homem, de ser um advogado, ter realmente trabalho mesmo pela frente, de ser um escritor, enfim, ter aquela relação como se amigo, onde vai muitas vezes, tem tempo ainda para isso, mas eu gostava de colocar a questão, qual é o livro que tem neste momento? Ainda tem tempo para ler, por exemplo? Se tenho tempo para ler. Já lê muito, porque está farto de ler antes da sessão, não é? Não, leio. Qual é o livro? Digamos, temos de cabeceira, é uma coisa que eu costumo perguntar se lê, se não tem. Não, neste momento estou a ler um livro sobre profecias relativamente a determinados factos históricos que aconteceram, uns mais antigos, outros mais recentes, na
na história mundial. Portanto, qual é o escritor que mais admira em português, porque pode ser estrangeiro, como é óbvio? Olha, em termos de prosa, eu posso dizer que não tenho especial afeto por nenhum escritor, porque eu considero que todos eles são bons. Em termos de poesia, gosto muito do José Reixo. Esse tu gostas. Esse é realmente um homem. E esse do João Deus, não é João Deus, vai até por cantar. Soutor, a personalidade nacional que lhe tenha ficado a ver e que tenha gostado, deste político ou personalidade qualquer? Penso que nós tivemos uma personalidade que foi uma pena ter-se perdido. Chama-se Lúcia, a Viviane de Fátima. Eu penso que foi uma personalidade que podia ter dado muito ao mundo e não deu. A nível mundial, Madre Teresa de Calcutá. É um homem que esteve no mar, e isto já está realmente na parte mesmo conclusiva da nossa entrevista. Deixou Gondomar, já não está cá há muito tempo, já tem tido. Não, reside em Gondomar. Mas era a questão que eu ia colocar. O que é que acha de Gondomar ao fim de tantos anos? Deixou Gondomar, foi para Gaia, mas olha, naturalmente que viu e não, vê-se efetivamente algumas melhorias em vários campos, mas podia realmente ainda melhorar bastante mais. Eu penso que, eu não sei, na altura, e só para terminar, e rapidamente, quando eu fiz a companhia campanha do engenheiro Fernando Silva, na altura já se falava das dificuldades que o Gondomar tinha por era quase uma colónia da cidade do Porto. E isso tinha influência negativa. E se calhar tem-se feito. Sr. Dr. Rolir, estamos no 42º aniversário do 25 de Abril, uma palavra final sobre isto. Olha, eu penso que o 25 de Abril teve efetivamente aspectos muito positivos, teve outros aspectos não tão positivos quanto isso, mas o caminho faz-se caminhando. E efetivamente tudo aquilo que o 25 de Abril aportou aos portugueses é exatamente para se ir cumprindo diário. E pronto, foi realmente um prazer enorme ter aqui o Dr. Melo Marques, um ilustre advogado que realmente tem múltiplas facetas. Agradeço de facto a sua presença aqui, foi um prazer, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, naturalmente espero vê-lo mais vezes. Eu é que agradeço a sua amabilidade e o seu convite. Até uma próxima. Sim senhor, e pronto, e foi a oportunidade que hoje entrevistámos aqui durante cerca de uma hora. Naturalmente que, com muito gosto, com muito prazer, despeço-me com amizade e até para a semana.